Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha aí da Anatocast, tudo bom, pessoal? Olha aí, mais um episódio aqui com vocês no seu Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Pessoal, olha só, estamos aqui nesse novo formato de videocast, né, como você já acompanhou no episódio passado, e nessa nona temporada estamos falando aí sobre sistema urinário. E nesse episódio em especial vamos comentar sobre os ureteres, né, dois órgãos importantes aí do nosso sistema urinário, e a gente vai daqui a pouco comentar sobre toda a constituição, formação e função desses nossos ureteres. Olha só, como de costume, nós temos convidados aqui no nosso podcast, e hoje a gente está contando com a presença de Pedro Mendonça. Pedro é estudante aqui do terceiro ano do curso de Medicina, do Núcleo de Ciências da Vida aqui do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, aqui na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco. Pedro, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco, e a gente vai conversar um pouquinho aí hoje sobre os nossos ureteres. Caiafo, prazer todo meu estar aqui hoje. Para mim é uma honra. Agradeço pelo convite novamente e gostaria de dizer que foi um sonho estar aqui desde o primeiro ano, desde que eu entrei e conheci o curso, vi seu trabalho e gostaria de salientar a excelência do que o trabalho que o Anatocast faz na divulgação científica e na divulgação do conhecimento. Muito obrigado, Pedro. Prazer novamente tê-lo aqui conosco. E aí, pessoal, vamos começar o nosso episódio de hoje, já falando um bocado, né? Olha só, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma viagem pelos nossos ureteres, que são dois órgãos importantíssimos, principalmente ali de condução da nossa urina. Eu vou passar logo a bola para Pedro, para ele começar a falar um pouquinho dessa parte introdutória aí dos nossos ureteres, beleza? Bem, pessoal, convido vocês a adentrar nessa jornada junto com a gente aqui, né, nesse nosso diálogo. De início, o pontapé inicial, quando a gente fala de uma viagem, ela sempre tem um começo, um meio e um fim, um término. E basicamente, essa vai ser a nossa visão que a gente vai fazer quando fazer essa trama. De início, é importante a gente entender que os ureteres, eles se tratam, no caso nós temos dois, são dois ureteres, e eles se tratam de um tubo. Esse tubo é um tubo muscular de características rígidas, que eles vão se iniciar já na pelve renal e vão desembocar, por última análise, na bexiga urinária. Nesse percurso que ele vai fazer, ele vai ter diversas relações anatômicas, vai ter constricções e tudo mais. Antes de tudo, é preciso entender algumas características desses ureteres, certo? Entre essas características que a gente vai focar seria basicamente o seu comprimento inicial. O seu comprimento ele vai variar em torno de 25 a 30 centímetros e seu diâmetro, que é muito importante, porque seu diâmetro está relacionado com a impactação, por exemplo, de cálculos que vão sair lá da uretra, que vão sair da pelve renal, que podem impactar em alguns níveis das constricções do ureter. E esse diâmetro específico ele vai variar de 1 milímetro até 10 milímetros, variando de acordo com a região, que depois a gente vai adentrar de forma mais específica, certo, Cleber? Olha aí, pessoal, certo sim, Pedro. Já com informações super importantes aqui de início nessa nossa conversa sobre os nossos ureteres. Olha só, pessoal, toda essa descrição que Pedro comentou aí, a gente já consegue ver aqui nas imagens, tá vendo? Então a gente tem aqui os nossos ureteres, olha, aproveitando, viu? Nós temos até um outro modelo sintético aqui que a gente pode ajudar para vocês, trazer essas imagens aqui para vocês, facilitando a compreensão. Então essa estrutura que está saindo aqui dessa região renal é a chamada pelve renal, e logo aqui, ó, próximo, quando a pelve atinge essa região inferior dos rins, que a gente chama normalmente de polo inferior dos rins, essa pelve se transforma então nos ureteres, que é exatamente o ponto que a gente está comentando hoje aqui para vocês. Então a gente tem aqui, ó, nessa outra imagem da nossa TV aqui, ó, os ureteres se estendendo aqui, ó, desde a região do polo inferior dos rins, descendo pela cavidade abdominal, adentrando na cavidade pélvica e indo até as nossas bexigas. Até a nossa bexiga, temos uma só aí, presta atenção. Até a nossa bexiga, onde essa urina, então, que ele conduz, vai ficar lá armazenada durante o tempo, até a gente ter, então, a região, o reflexo miccional, e a gente fazer, então, urinar e eliminar essa urina para o meio externo. Pessoal, olha só, durante esse trajeto dos ureteres, eles sofrem algumas modificações, principalmente esse diâmetro, que Pedro comentou, que pode variar ali de 1 a 10 milímetros. Isso pode sofrer modificações ao longo do seu trajeto, ou seja, esse diâmetro dos ureteres ele não é uniforme ao longo do seu comprimento. Ele sofre o que a gente chama normalmente de constricções, que são perdas, são diminuições desse diâmetro ao longo do seu trajeto. Pedro, onde é que a gente pode encontrar então essas constricções uretéricas? Perfeito, Caiafo. Bem, pessoal, agora a gente vai fazer, como o Caiafo salientou, vai focar um pouquinho nas constricções. Temos três principais constricções. Essas três principais estão mais superiormente localizadas, mais mediamente localizadas e mais inferiormente localizadas. A mais superiormente localizada, ela está ali próxima à junção do ureter com a pelve, por isso que ela é chamada de uretropélvica, ou seja, junção uretropélvica, essa é a primeira constricção. Inferiormente a ela, temos mais uma constricção, essa é chamada de constricção da abertura superior da pelve, é onde tem contato, então, com
a divisão entre a espinha, entre a artéria ilíaca, quando ela se divide em artéria ilíaca da artéria ilíaca comum, ela vai gerar artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Ou seja, quando a artéria ilíaca comum, ela se bifurca em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Posteriormente, já próximo ali à bexiga, na região que a gente chamaria de segmento intramural, surge uma nova constricção. Essa é a constricção da bexiga, também chamada de esfíncter fisiológico da bexiga, que tem uma importância clínica lógica, tendo em vista que ela vai evitar o refluxo da urina para a ureter e comprometendo com hidronefrose, por exemplo, o trato renal. Muito bem, Pedro. Pessoal, então presta atenção, eu vou só reforçando, viu? 3 constricções, uma superior ali na transição ureteropélvica, né, ou pélvico-uretérica, uma quando o ureter adentra a cavidade pélvica, né, na transição ali, na bifurcação da artéria ilíaca comum em artéria ilíaca interna e externa, e uma mais internamente ainda, mais inferiormente, quando então esses ureteres adentram, né, atravessam a parede da bexiga e através dessa abertura, na verdade, inferior dos ureteres, é que ele lança então a urina no interior da bexiga. E como o Pedro comentou, nessa última constricção, que funciona como um esfíncter fisiológico, evita exatamente esse refluxo da urina da bexiga de volta para os ureteres. Então são 3 constricções importantes, e essas constricções são importantes, principalmente também, não apenas para a transmissão, na verdade, a condução dessa urina ao longo dos ureteres, como também quando a gente tem, quando algumas pessoas têm, a formação de cálculos renais. Então, quando as pessoas têm o cálculo renal e que esse cálculo se desloca dos rins para o interior dos ureteres, eles podem ficar presos, podem ficar impactados nessas constricções. E aí gera, normalmente, muitas dores, porque os ureteres têm uma constituição, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, e a camada muscular importante de contração desses ureteres, quando faz essa contração e que tenta impelir ou propelir esse cálculo através dessas constricções, isso pode gerar muita dor, e os pacientes relatam isso, quem apresenta esses cálculos renais se deslocando ali pelas regiões uretéricas. Pedro, já que eu comecei a falar um pouquinho sobre camada muscular, que tal a gente falar um pouquinho dessa constituição aí morfológica das principais camadas uretéricas? Perfeito, Caio. Quando a gente fala, existem 4 camadas principais. Essas camadas, uma mais externa, 2 mais intermediárias e uma mais próxima ao lúmen, mais próxima à luz. Basicamente, essas 3 camadas elas podem ser compreendidas em seus aspectos mais profundos, e a gente vai adentrar agora. Bem, pessoal, quando a gente fala nessa camada mais externa, ela é uma camada adventícia, que ela vai proteger todo esse ducto que vai conduzir a urina. Ou seja, essa camada mais externa é uma camada adventícia. Mais interiormente a essa camada adventícia, a gente tem mais uma camada. Essa camada seria a camada muscular, uma camada intermediária muscular, que tem como função, por ser revestida de musculatura lisa, e ser composta por musculatura lisa, facilitar os movimentos de condução da urina, inclusive quando os próprios cálculos eles ficam represados, vão ficar lá, enganchadinhos, lá no trato urinário. Aí, basicamente, ele vai funcionar como se fosse o próprio sistema peristáltico do nosso trato gastrointestinal. Mais ou menos nesse mesmo mecanismo. Inclusive, isso tem íntima relação com o processo de nervação que a gente vai entrar daqui a pouco, certo, Caf? Correto, sim. E justamente isso. A próxima camada, após essa camada muscular, a gente tem uma camada de submucosa. Essa camada de submucosa, por sua vez, ela vai fornecer condições para a manutenção da camada seguinte, que é a camada de mucosa, que por sua vez, essa camada de submucosa, bem como a mucosa, tem íntima relação com o processo de nervação. E esse processo de nervação, por ser um processo de nervação rico, está relacionado, por exemplo, com as dores que a gente vai ter quando essa pedrinha, por exemplo, com esse cálculo, vai ficar lá preso em uma dada região. E geralmente é como o Caio bem salientou, naqueles esfíncteres, naquelas constricções em específico que ela pode ficar impactada. Muito bem, Pedro. Explicação importante aí para vocês, hein, pessoal, sobre as camadas. Então, a camada adventícia, camada muscular, camada submucosa e a camada mucosa formam aí, constituem, de uma forma geral, os nossos ductos uretéricos, né? Ô, Pedro, e que tal a gente comentar também um pouquinho sobre a nossa vascularização uretérica? Então, de onde vem? Quais são os principais ramos que fazem essa vascularização uretérica? Pessoal, olha só, a gente tem um novo colega aqui, tá? Um novo companheiro nosso de conversa anatômica aqui. Inclusive, ele vai estar presente provavelmente aí em outros episódios que vocês vão estar acompanhando aqui, que é o nosso colega aqui, o nosso modelo anatômico, né? Inclusive, vamos fazer uma enquete aí de votação. O que você acha da gente dar um nome, hein? Vamos dar um nome aí pro nosso colega aqui, nosso futuro convidado, na verdade, aqui da nossa conversa anatômica. Eu vou botar uma enquete aí para vocês darem nomes aí. Vamos fazer uma enquete aí, uma votação no nome aqui do nosso colega que vai participar conosco aí em diversos outros episódios, tá já? Pedrão, vai lá. O que é que você explica aí sobre a nossa vascularização uretérica? Vamos lá, Caio, vamos detonar aqui, viu? Que essa parte é muito interessante. Então foca aí, pessoal. Quando a gente fala sobre vascularização, a gente pode dividir em 3 segmentos principais: superior, o médio e o inferior. Quando a gente fala superiormente localizado, a gente vai ter uma relação mais próxima com as artérias que são as artérias renais,
Ou seja, esse segmento mais superior, ele, por estar mais próximo renal dos rins, da válvula renal, por exemplo, ele tem uma irrigação, que é justamente as artérias renais. À medida que a gente vai descendo, vai ocorrendo uma transição da vascularização. Essa transição da vascularização, ela vai passar agora por ser responsabilidade da aorta abdominal, desse ramo descendente da aorta. Ou seja, essa camada, mais ou menos essa altura, vai ter uma relação íntima com a vascularização advinda da aorta. Posteriormente, a gente já vai ter uma irrigação, à medida que a gente se aproxima aqui dessa região inguinal, das artérias ilíacas. Nesse ponto específico das artérias ilíacas comum, e à medida que a gente vai se aproximando cada vez mais próximo da bexiga, a gente tem uma nova irrigação que vai surgir, que é a parte da artéria ilíaca interna, ou seja, mais próximo da bexiga, a gente tem uma nova vascularização, que é a artéria ilíaca interna. Esses são os principais, né? Muito bem, Pedro. Olha só, pessoal. Essa parte que Pedro comentou, que é ramo da aorta abdominal, nessa porção mais intermediária dos ureteres, na verdade são ramos que são chamados de artérias gonatais. Então, nas mulheres, a gente tem as artérias ovarianas e nos homens, as artérias testiculares. Então, dentro do trajeto todinho dos ureteres, todos esses ramos que vêm, desde a região superior da artéria renal, desde a porção das artérias gonadais, como também da artéria ilíaca interna, ao longo do trajeto dos ureteres, esses ramos se anastomosam. Isso tem uma importância clínica, viu? Quando se vai fazer cirurgias abdominais, principalmente quando vai se afastar alguns órgãos para atingir alguns órgãos abdominais mais internos, durante o afastamento, eventualmente alguns desses segmentos arteriais podem ser lesionados e eventualmente causar até algumas necroses aí ao longo do trajeto dos nossos ureteres. Então precisa ter muito cuidado nessas cirurgias abdominais com relação à vascularização uretérica. Ô Pedro, e em relação à inervação desses ureteres, como é que você pode explicar isso aí para os nossos ouvintes e nossos agora telespectadores? Perfeito. Essa parte de inervação é muito importante, né? Porque os ramos que eles vão vir, eles vão ter um componente que é um componente visceral. Esse componente de inervação visceral, ela tem tanto um componente parasimpático como um componente simpático. Ou seja, seria aquela coisa que está mais relacionada a uma musculatura lisa e que a gente não tem um controle voluntário, obviamente. Então, basicamente, ele vai estar responsável tanto pelo processo de constricção como processo também de facilitação a partir do parasimpático de dilatação dessas vias. Esse processo, então, ele vai ter plexos. O plexo, vai ter o plexo renal, que vai ter uma comunicação direta. À medida que a gente vai descendo, vão surgir novos plexos. Entre eles, o plexo hipogastro. O plexo, por sua vez, hipogastro, ele pode ser dividido em superior e inferior, que também vai ser componente da inervação dessa parte. A gente também tem um ramo aferente. A parte aferente, por sua vez, ela vai ter como níveis mais ou menos sensitivos, que vão se iniciar a partir ali de T1 até L2. Então, basicamente, esse seria o eixo de inervação que a gente vai se encontrar nessa região dos ureteres. Muito bem, Pedro. E aí, pessoal? O que vocês estão achando aí do nosso episódio de hoje sobre os nossos ureteres? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Ei, quem tem dúvida, viu? Críticas, sugestões, elogios, vai aí, deixa os comentários, vai nas nossas redes sociais também, deixa os comentários, traga sua pergunta, interage aí com a gente, que a gente vai tentar responder para vocês aí da melhor forma possível, tá certo? Pessoal, olha só, eu acho que a gente vai ficando por aqui nesse episódio de hoje. Ei, mas antes de acabar, vou fazer um pedido a vocês. Vai aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue as nossas redes sociais, no Instagram, @anatocast.anatomia. Vai aí no Spotify, segue o nosso programa, avalia o Spotify, você pode dar as estrelinhas aí, o que você acha do nosso programa. Também pode responder as enquetes, também pode deixar comentários, tá joia? Interage aí com o nosso, agora, videocast, pra gente trazer todas as explicações anatômicas e, eventualmente, dúvidas que vocês tenham aí sobre algum conteúdo anatômico. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco, aqui no nosso podcast. E vou passar a palavra para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes e telespectadores. Agradeço novamente, Cafa, a oportunidade. Gostaria de dizer, pessoal, siga o Anatocast, que aqui é um canal excelente para divulgação científica, para fornecer conhecimento. Acredito que vocês devem engajar e fortalecer. Obrigado. Aí, Pedro, muito obrigado. E você que nos escuta, que nos assiste, mais uma vez, muito obrigado pela presença até o final. Ei, aqui no seu canal de anatomia, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Tamo junto. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.